Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu iria mostrar a vocês como é que a gente pode implementar o forro dentro do nosso projeto. Um comando bem simples e bem rápido que faz toda a diferença e qualidade na hora da execução. Então bora lá. Primeiro passo, pessoal, a gente vai vir aqui em forro. Pronto, tranquilo. E a gente vai vir em propriedades. Então se a gente analisar no template próprio do Raft, ele não vem com as propriedades de comerciais nacionais, como gesso, né? E outros artifícios, como forro mineral e outros elementos. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar, vou mostrar a vocês como é que a gente vai poder criar um elemento, um material para executarmos nesse forro. Então, o primeiro passo, a gente vai vir aqui em Generic. Pronto. Vindo em Generic, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Depois de Generic, a gente vai vir em Editar Tipo e a gente vai duplicar. Pronto, tranquilo. Depois de duplicar, a gente vai colocar, ó, gesso. Vamos colocar ponto. Por que eu coloco ponto, pessoal? Quando eu coloco ponto, é porque isso é uma estratégia de organização. Eu estou colocando esse material para aparecer em cima na minha pesquisa. Então, eu coloco ponto, gesso. Isso já ajuda bastante na hora da execução. Vou confirmar. Tranquilo? E aqui eu vou vir aqui, ó, nesses três pontinhos para alterar o material. Tranquilo, pessoal? Perfeito. E aqui a gente vai procurar, ó, gesso. Ó, no nosso ref, pessoal, ele já cria um tipo de gesso. Então, tá, vamos fazer novamente lá. Vamos lá pesquisar gesso. Um gesso que é específico para a parede. Então, se a gente analisar a aparência, informações físicas. Então, isso no nosso curso avançado, pessoal, a gente vai estruturar bem direitinho para vocês. Cada propriedade, cada elemento, cada artifício que é comum a gente utilizar. Pessoal, como essa parede, essa placa de parede de gesso é a mesma utilizada no forro ou para fazer os forros, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aproveitar todo esse material aqui, duplicando ele. Então, ó, depois de duplicar, a gente vai renomear. Então, vamos colocar aqui, ó, só gesso. Tranquilo, pessoal? E confirmamos. Tranquilo. Então, a gente vai ver aqui, ó, a gente pode modificar as características. Nesse template, como é o template nativo do Raft, ele não tem tantas informações, mas o que eu quero mostrar a vocês é o passo a passo, onde é que eu posso alterar. Se eu quiser, eu posso colocar mais comentários, custos, tudo isso para colocar como elemento. Isso a gente já realizou já no outro template. Então, bora lá. Então, a gente vai olhar algumas informações para modificar. Então, eu vou modificar só o nome, ó, pessoal. Nome, recurso estrutural, colocar aqui genérico. Pronto. E depois disso, ó, como é o mesmo material, as propriedades vão ser aproveitadas. Tranquilo, pessoal? Então, de mesmo modo, a gente vem, ó, aqui, e existe dois tipos de forro. O forro por automático, aonde ele vai selecionar, ó, todas essas propriedades, ele vai adequar dentro do nosso projeto, né? E também existe o forro por croquis, que o forro por croquis a gente vai desenhar passo a passo, demonstrando ele. De preferência, pessoal, a gente vai utilizar aqui o forro por croquis, porque alguns elementos vão ficar com vazios. Então, se eu fizer por forro automático, como aqui na escada, o forro croquis vai estar tampando. Então, a gente não quer isso. Então, como é que eu vou fazer para mostrar a vocês? Primeiro ponto, a gente vem aqui, ó, vai vir selecionar paredes. Por quê, pessoal? Porque quando ele tem o selecionar paredes, ele vai ficar rente justamente dentro da minha parede. Assim como é feito na hora da execução lá, ó. Então a gente vai selecionando aqui, ó.
E até uma forma de fazer o comando bem mais rápido, pessoal. Então, pronto, tranquilo. Dá o Ctrl Z aqui, pronto. Porque eu vou querer ainda aproveitar uma parte. Então, vamos fechar aqui. Parede. Olha. Então a gente sempre tem que ver onde é que ele está selecionando. A gente coloca inverter que ele vai para o outro lado. Então, show de bola. Mesmo modo. Aqui, ó, pessoal. Como nessas partes aqui, eu selecionar a parede, ele só seleciona um lado da parede. É um probleminha que acontece no Revit, mas pode ser relevado. Então, do mesmo modo, a gente vem aqui e vai fazer essa geometria para justamente fechar a nossa geometria certinho. Então o Revit ele não admite que tenha alguns erros, como linha sobre linha, linhas que não se conectam, não se fecham. Então, ó, a gente tem que deixar dessa maneira aqui, pessoal. A gente, como eu executei lá, ó, vim aqui no dividir linha e com o comando aparar eu uni elas. Tudo bem? Então, ó, depois disso, nós podemos, ó, ajustar aqui a nossa altura. Se lembra que eu coloquei lá com a altura de 13,40? Então, o pé direito bastante alto, né? Pé esquerdo, na verdade, pessoal. Então, aqui eu vou colocar 2. Posso colocar até 3 metros. Para ficar uma área bem alta, bem agradável. Então, confirma. Pronto. Tranquilo, pessoal. E se a gente for analisar agora no 3D, olha, analisando 3D, o nosso forro já foi criado. Então, ó, tá criado, bem interessante. Ó, justamente como eu falei, essa parte não pode estar fechada porque ia tampar a escada e seria errado, né? Então, de mesmo modo agora, pessoal, eu posso utilizar o outro tipo de forro. Opa, cancelar aqui e voltar lá. Ó. Forro, eu posso utilizar aqui forro automático. Nesse caso, por que, Anderson? Porque a gente já sabe que aqui, pessoal, é uma área fechada. Então, quando eu faço isso, ele não tem nenhum problema. Diferente daqui, ó. Eu não posso utilizar o forro automático porque não tem paredes. Então, o Revit sempre vai detectar as paredes para fazer a sua geometria. Tranquilo, pessoal? Então, de mesmo modo, eu vou vir, ó, e executar dessa maneira aqui, ó. Pronto. Só parar aqui, ó, pessoal. Mas Anderson, por que você não pega toda a geometria aqui? Pessoal, a gente ainda vai fazer uma viga aqui, ó, que contorna, que ela vai esconder justamente o forro, né? Não vai deixar aparente, ó. Porque se a gente analisar agora no 3D, ó, analisando no 3D, a gente vê que o forro aqui está aparente. Então a gente vai ajustar isso para deixar tudo bonitinho para vocês. Então, pessoal, nessa primeira parte aqui, ó, a gente já ajustou o forro da casa, tá na parte térrea. Então já está tudo organizado o forro. Então, de mesmo modo, a gente aprendeu a fazer do modo de croquis e o modo automático. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar mais com a parte de cima, né? Então vamos aprender lá como é que a gente